E aí, sejam bem-vindos ao Multigames. Esse é um programa da Multirio em que a gente desmistifica os games e esportes eletrônicos. Você sabe, a gente está numa série de 10 episódios para a gente debater tudo sobre esse canhão da indústria criativa. E hoje a gente está com um tema super importante para você que é consumidor de jogos eletrônicos ou você que é pai, mãe, professor e também é um curioso dessa área. Chegou a hora da gente botar os games no divã. Afinal de contas, quais são os pontos de atenção que a gente deve ter com essa indústria? Porque você sabe, né? O Brasil é um paraíso de consumidores para a indústria dos jogos eletrônicos. O Brasil é top 10 no mundo em consumidores de games. E mais de 70% dos brasileiros dizem jogar algum jogo eletrônico. E você sabe, os jogos tiveram aí grande popularidade nos últimos anos, a ponto de se tornar mesmo até um traço cultural da geração Z e também dos millennials como eu. Mas tudo isso também traz discussões. Afinal de contas, a gente também precisa analisar e deixar uma lupa dentro desse mercado que também precisa ser debatido e ter ali os seus pontos de atenção. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Países como a China, por exemplo, estão limitando o número de horas que jovens podem jogar videogames, limitando também as recompensas que os jogos podem oferecer aos jovens menores de 18 anos. Aqui no Brasil, a discussão sempre esteve em torno sobre os jogos violentos. Afinal de contas, quem pratica jogos violentos pode reproduzir comportamentos violentos também na sua vida? É tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje. E, inclusive, também o vício em jogos. A já conhecida ludopatia ganhou mais um componente. Também os vícios em jogos eletrônicos. E para a gente debater todos esses temas e também trazer os pontos de atenção que a gente deve ter com os games e também esportes eletrônicos, eu estou aqui com 3 super especialistas dessa área para a gente debater os jogos e também o que eles produzem na sociedade e o que eles produzem também nos indivíduos. Aqui eu tô com a Marcela Selax, ela é jogadora profissional de CS e Valorant também, mas hoje jogadora profissional de CS, né? Marcela, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer ter você conosco. Obrigada a você, é um prazer. Prazer todo meu. Eu também tô com o Daniel Dávila, ele é psicólogo também e psicólogo de uma equipe de esportes eletrônicos, né? Veja só, né? A gente parece que é só jogar ali, só sentar e jogar, mas não, tem um corpo de profissionais por trás ali para dar apoio para essa galera. Daniel, muito obrigado aqui e um prazer ter você aqui conosco. Eu agradeço o convite, prazer, um tema maravilhoso. Vamos falar bastante, que tem bastante coisa legal para falar sobre isso. E também um convidado super especial que está com a gente remotamente, Salah Khaled Júnior. Ele é doutor em ciências criminais, também escritor e autor desse livro que você está vendo ali ao fundo, ó, Videogames e Violência, a cruzada moral contra os jogos eletrônicos. Já, Salah, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Acho que a gente vai ter um pouco do gostinho desse que você deixou nesse livro, que é um legado para a indústria de games aqui no Brasil. Uma satisfação estar aqui contigo hoje, Xande, sempre tentando contribuir com um debate qualificado e com fundamentos científicos, embora, é claro, sempre faço questão de dizer, sou um jogador desde sempre. Maravilha, todos aqui um pouquinho jogadores, e você sabe, né? Você pode acompanhar o Multigames em todas as plataformas digitais. Escolhe aí também a sua rede social favorita. E se ela tiver uma caixa de comentários, deixa aqui a sua sugestão e perguntas também sobre o que você quer ver aqui no Multigames e qual resposta você quer ver aqui também dos nossos especialistas. E claro, o Multigames também está na programação da Multirio. Vamos começar o nosso papo? E eu gosto de começar sempre com uma pergunta bastante ampla para a gente filosofar bastante. Para a gente entrar mesmo, se jogar de cabeça dentro dessa indústria. E eu quero deixar essa pergunta aberta aqui para todos vocês. Qual o impacto que os games têm na sociedade moderna? Começo por você, Daniel. Vou deixar essa bomba para você. Eita, não é. Fala um pouquinho perto do microfone para a gente ouvir bem. Bom, acho que hoje, a gente, com o desenvolvimento da tecnologia, né, que é incomparável em relação a 20 anos atrás, 10 anos atrás mesmo, a gente tem vários impactos, né? Tanto os impactos positivos, né, que a gente pode falar um pouquinho mais aqui sobre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social também, mas que muitas vezes se cria algo em torno do estar na internet, né, por trás de um computador. Existe muita questão social envolvida nisso. Então, muitas pessoas que se sentem excluídas de ambientes físicos acabam se sentindo muito incluídas em ambientes digitais, né? Isso é muito online. importante. Isso é muito, muito, muito importante. E tem também, obviamente, um impacto negativo, né? Que é a questão do desenvolvimento do vício nos jogos, né? Tanto que há
5 anos atrás, se eu não me engano, ainda não era considerado, né, de fato uma doença, não estava presente no Código Internacional de Doenças, né, que a gente chama de CID, que hoje está na versão 10. Então, nem sequer estava lá, e agora está. Então, isso já é um sinal de que tem houve uma transformação social também em relação a isso na sociedade, no mundo inteiro, porque não é um código brasileiro, é um código internacional. Então, isso é uma coisa também significativa. Nada é tão bom que promova só benefícios e nada é Com tão certeza. ruim que promova só malefícios. Eu vou deixar a Selex pro final, porque ela é a personificação da mudança que os games podem ter na sociedade. Salah, também para você que é um cara super estudioso, um pesquisador também, é uma pergunta que poderia suscitar um livro, né? Mas de forma bastante concisa. Qual o impacto que os games têm na sociedade moderna, na sua visão? Bom, eu quero enfrentar aqui uma questão que foi referida, me parece bastante questionável, né? Eu não fiz essa discussão no Videogame e Violência, né? Ela está em um outro livro coletivo, que é o Explorando a Tecnologia Cultural, mas o fato é que, simplesmente porque a OMS classificou a existência de um vício em games, né? Isso não significa que a sua validade não possa ser questionada, né? Essas classificações são históricas, elas mudam conforme o tempo. O modo com que foi produzida essa classificação foi objeto de muito dissenso na comunidade acadêmica, inclusive, né? Então, eu diria que eu tenho sérias reservas quanto a essa questão, né? Existem muitos paralelos, e aqui a gente poderia fazer um debate mais amplo, e inclusive fica a sugestão futura para um programa especificamente com essa pauta. Me parece que há uma preocupação exacerbada com os games, né? Quando a gente pensa no quanto as pessoas se reúnem com a família ou com os amigos para maratonar a sua série preferida no Netflix e passam um fim de semana inteiro fazendo isso, isso não levanta nenhuma espécie de alarme. Mas quando se fala em um indivíduo que vai passar uma boa quantidade do seu tempo no final de semana jogando games de tiro, competitivos e fazendo headshots, isso levanta toda uma série de estereótipos historicamente enraizados, e eu acho que a gente tem que se preocupar muito com essas diferenciações de tratamento, né? Acho que os games evoluíram a ponto de se tornarem uma parte quase que indissociável da cultura, né? Tu mesmo referiu aí na introdução que praticamente 70% dos brasileiros jogam alguma espécie de game, né? E eu sempre me preocupo com esse tipo de estigmatização e de criminalização direcionada a uma mídia específica. Quer dizer, a gente não pode ter critérios diferentes para os games do que a gente tem para os seriados, para os filmes, para a literatura e assim por diante, né? Já foram cometidos muitos equívocos nesse sentido no passado, né? E é claro que essa patologização, né, ela envolve também uma série de interesses, tanto profissionais quanto da própria indústria farmacêutica, porque se é uma patologia, alguém necessita de tratamento e assim por diante. Eu não estou dizendo que alguém não pode desenvolver uma relação que a gente definiria como não saudável com os games. Pode. Qualquer coisa que a pessoa faça em excesso, seja jogar games ou ir para a academia, pode se transformar num problema. O que me preocupa é a diferenciação de tratamento. Olha, já começamos o debate em super alto nível e eu vou trazer essa questão da ludopatia no nosso papo já logo de cara. Mas eu quero terminar essa rodada dessa pergunta ampla para a Selex, né? Porque se a gente fala de mudanças sociais, né? E eu sempre via uma questão que sempre me chamava muita atenção, que era o seguinte, a nossa geração, quem está nascendo agora, trabalhará numa profissão que ainda não existe, né? E você fazer esse exercício, né? Cara, o que será que ainda não inventaram? O que será ainda que não existem, né? Sem dúvida nenhuma, quando você nasceu, já tinha ali alguma espécie, no início desses jogadores profissionais, mas agora a gente está vivendo talvez o auge dessa indústria, né? Mas para você que teve a vida literalmente impactada pelos games, né? Se transformou na sua profissão. O que os games mudam na sociedade moderna, Selex? Então, eu acho que a gente está vivendo uma época, tipo assim, na sociedade que tá tendo um crescimento muito significativo da indústria dos games. Tipo assim, é absurdo. E a gente tá vivendo algo que, tipo assim, os games, eles estão crescendo absurdamente. A popularidade deles está crescendo muito. Então, assim, eles estão impactando muito com relação a áreas como a do entretenimento, mas, assim, eles não estão sendo só um entretenimento, eles passaram de ser isso só. Eles estão, tipo assim, é uma área que tá indo mais para profissionalização, tá crescendo, tá se profissionalizando.
Então tá impactando na área cultural, na área social e até na área econômica. Então, Sim. assim, eles passaram de ser só um simples entretenimento, sabe? Então, tá expandindo muito e eu acho que a gente tem que ver agora os games como eles estão sendo algo que servem pra educação, sabe? Eles são algo educacional. A gente tem que parar de ver os games só como, tipo assim, como o Sala falou e o Dan também mencionaram, sobre comportamentos violentos. Eles não abordam só comportamentos violentos. Eles são algo que tem que ser tratados de um jeito educacional, porque eles promovem muitos, vamos dizer assim, benefícios, sabe? Como desenvolvimento cognitivo, entre outros, assim. O primeiro contato com a segunda língua, o que eu ouço de gente que fala assim, Sim. não, eu aprendi inglês vendo, Exato. tentando capturar a Carmen Sandiego, eu sempre uso. Esse aqui é um bingo do Multigames, tá? A gente tem um bingo aqui no Multigames, tá lá, tem uns assuntos aqui que a gente não consegue não falar, e o Carmen Sandiego é o meu bingo aqui. Sempre cito eles, e sem dúvida, e pra você se transformou numa profissão, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu sou acostumada com jogos, tipo assim, eu comecei a jogar quando eu tinha 4 anos. Então eu já fui introduzida já nesse meio muito nova. E desde então, tipo assim, a gente foi vendo essa área, tipo, se profissionalizando cada vez mais. Antigamente a gente tinha profissionais nessa área ainda, mas era uma área que não tava, tipo assim, no auge dela. Hoje em dia a gente já vê que tem arenas, tipo assim... Aqui no Rio, inclusive. Exato. É um momento merchan. É verdade. A gente pode ver arenas, tipo assim, que são comparadas a arenas de futebol. Exato. Sabe? Então, é uma área que tá crescendo muito. Eu acho, e aí, dá meus 2 centavos aqui na discussão, eu fazendo a pergunta pra mim mesmo, né? Eu acho que os games, eles acabam sendo um pouco vítimas de uma certa estereotipação, né? A gente teve o estereótipo vai caindo ao longo do tempo, né? Então, como os games, num primeiro momento, talvez, da indústria, tenham sido feitos para crianças e adolescentes, talvez tenha ficado colado uma certa tatuagem de infantilização. Se isso é feito para crianças, a gente tende a ver o mercado inteiro de profissionais como quase as mesmas crianças que eram o público consumidor desse local. E o que eu vejo os games têm uma dificuldade grande de sair um pouquinho dessa infantilização, os games não. A sociedade tem dificuldade de ver os games fora dessa infantilização, né? Principalmente quando você ouve alguém falar assim, pô, mas ele já tem 35 anos e ainda joga videogame. Como se os games fossem feitos apenas para crianças, jovens e adolescentes, né? Eu acho que começa um pouquinho por aí, né? E a gente vê uma indústria tão pujante hoje, alguns países, a gente não tem como desassociar os games deles, né? Se você for falar do Japão, da Coreia do Sul, são países que, cara, é indissociável os games dessa equação, né? O Eduardo Paes, inclusive prefeito do Rio de Janeiro, quando passou a pira olímpica para o Japão, toda a temática do Mario estava ali, porque se transformou num atributo cultural do Japão. Isso porque é um encanador italiano. Eu adoro essa dualidade de coisa. É um encanador italiano que ficou famoso culturalmente na China. Enfim, tem todas essas questões para a gente debater, mas como eu prometi aqui para vocês hoje, a gente teve 10 episódios aqui falando de tudo que os games trazem de positivo para a sociedade, economicamente, culturalmente, socialmente, as mudanças que eles estão promovendo na sociedade, como, por exemplo, um novo conceito de esportes, né? Afinal de contas, é esporte ou não é? A gente tá nessa polêmica aqui no Brasil, enquanto o Comitê Olímpico Internacional já tá falando em fundar uma Olimpíada para os games. Até hoje, a gente só teve Olimpíadas para estações do ano, inverno e verão. A gente vai ter agora só uma para os games. Bom, mas vamos entrar no tema aqui que já movimentou bastante o nosso podcast aqui já nos primeiros minutos, que é a ludopatia. Primeiro, Daniel, eu queria que você definisse o que é ludopatia para além dos jogos eletrônicos. Conceitua a palavra ludopatia pra gente. Tá, beleza. É legal fazer essa diferenciação, porque, na verdade, a ludopatia, ela vem baseada... Ela é anterior aos games. Ela é anterior aos games. Ela se inicia no vício em jogos de azar, né? Começa aí. Então, cassinos, caça-níquel, né? Corrida de cavalo. Corrida de cavalo, toda essa área, né? Esse nicho de jogos de azar, ele introduz a ludopatia. E aí, nos últimos tempos, a gente teve a criação, vamos dizer assim, da ludopatia cibernética, que é justamente essa ludopatia ligada aos jogos eletrônicos, né? Então, e aí não necessariamente de computador, né? De celular, qualquer coisa envolvida no gênero. É muito interessante, pegando o que o Sala falou, né? Que eu concordo super com ele, assim, sempre é muito questionável certos movimentos do meio acadêmico, do meio
medicinal, né? Vamos botar assim, não vou botar só saúde, né? Vou botar especificamente medicinal, do mundo inteiro. Porque existem muitos interesses ali paralelos correndo junto. Só que o ponto que aí eu acho que é muito interessante a gente levantar, envolvendo a ludopatia, seja ela cibernética ou não, essa questão do impacto negativo que causa na vida de uma pessoa. E aí, por isso, eu concordo com o Salah sobre ser questionável, mas ao mesmo tempo discordo e acho que é muito importante a gente ter algo que sinalize que isso está categorizado. Porque senão a gente só fica naquela coisa Da exaltação. Meu filho é viciado. O meu sobrinho é viciado em jogos e tal. A palavra viciado como uma espécie de categorização, Exatamente. ainda que a pessoa não seja viciada, né? Exatamente. É como um problema. jargão. Isso. Né? E isso é um problema também, porque senão a gente define quem é, não sendo. E a gente não passa por isso só com isso, a gente passa por isso com muitas outras coisas. Não, mas quantas vezes agora você falando isso, eu já não me peguei falando que alguém é viciado em uma determinada coisa só porque ele é um heavy user. Exatamente. E aí a gente entramos num termo aqui que é da indústria de games e eu preciso sempre desmistificar. Heavy user é a pessoa que é um grande fã, que usa muitos games, né? A gente tem os games casuais, aquela pessoa que joga um Candy Crush ali voltando do trabalho, alguma coisa do tipo, e tem o heavy user, que é aquela pessoa que passa mais tempo jogando. Exatamente. Agora, Daniel, para que a gente defina, para que a gente risque na areia, o que a ciência diz, quando que a gente pode considerar alguém viciado em uma determinada coisa? Boa. E aí a gente entra na seara dos vícios, como qualquer outro vício, né? Como o alcoolismo, como o vício em drogas, no final das contas é tudo a mesma coisa. É uma dependência química, né? A gente tem um retorno químico, né, da satisfação, né, a questão dopaminérgica mesmo, entre tantas outras variáveis aí, né, a gente falando da questão psicofisiológica, e assim, da mesma forma funciona, com os games, como jogos de azar e etc. Então, o que é o grande ponto aí central, cientificamente falando? É o prejuízo. Se alguma determinada ação, ou prática, né, no caso, ela começa a causar prejuízo na vida do indivíduo, prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, prejuízos de atividades, prejuízos físicos, tudo isso já começa a caracterizar que existe algo danoso ali e isso passa a ser considerado um vício. Então, se eu tenho um consumo de álcool além da medida que começa a me trazer prejuízos, eu posso considerar a pessoa, né, dentro desse hall aí de viciado em álcool. Mesma coisa com drogas, mesma coisa com videogame, mesma coisa com séries. Eu amei que o Salah falou disso, porque eu sempre defendo isso. Assim, cara, se você passa 14 horas do seu dia assistindo série todos os dias e não faz nada que você tem que fazer, sinto muito, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Não, e a série ainda te transforma numa pessoa intelectualmente, se for séries mais profundas, intelectualmente mais desenvolvida, o que pode parecer que é um grande benefício, Exatamente. Né? Essa pessoa que é super intelectual, mas ela já viu tudo, né? Eu tenho um amigo que, assim, dificilmente tem um filme que ele não tenha visto na vida. E aí eu fico imaginando assim, mas, cara, qual o tempo que ele destina para isso socialmente? Qual o tempo que ele destina isso para a família, para os filhos, para a mãe, para o pai, para as atividades offline, né? Exatamente. Mas aí, agora tem um ponto aqui e eu quero ir contigo de novo. Para eu medir se estou com febre, eu pego o meu termômetro, coloco debaixo do braço, tiro ele. Se ele deu mais de 47 graus, eu acho, que me perdoem os médicos, eu não sei, eu estou com febre. Morreu, 37 graus, perdão. 37 graus, perdão, gente. 37 graus. 37 graus, eu estou com febre. Se estou com 40 graus, estou com muita febre. Então, é um dado, é um fato, Sim, né? É um fato. É um dado concreto. Sim. Isso daí que você está me dizendo é sempre um dado subjetivo. Perfeito. Quem faz essa determinação de que a pessoa se transformou num viciado, primeiro tem os alertas, né? Sim. Que aí o pai ou a mãe Sim. ou um amigo ou uma amiga estão lendo, Sim. mas é fundamental um diagnóstico de um profissional da área, né? Muito. Primeiro, assim, até usar o viciado, né, é o termo mais coloquial, né, que a gente tem, assim, né, o termo mais usual do dia a dia. Mas, na verdade, o termo mais certo, técnico, seria o adicto, né, basicamente só para trazer isso, que eu acho que é legal a gente ter, porque o viciado, ele traz também uma conotação extremamente pesada e negativa. E, assim, é uma doença, de fato, né, mas ela traz uma conotação como se a pessoa pudesse ter uma escolha naquele momento ali. Ela já teve em algum momento, mas naquele estado ali ela já não tem mais muita escolha.
Ela tá meio que sendo levada Ela não pela está mais onda. jogando por prazer, mas sim por necessidade. Exatamente, ela tá literalmente sendo levada pela É correnteza como se ela do mar que tivesse ela... perdido o controle. Exatamente, como não? Ela Ela perdeu perdeu o controle já do É. senso de medida, né? E aí o que você falou foi perfeito, Xande, assim. Um termômetro traz uma questão métrica, né? Ele metrifica alguma coisa. Toda questão subjetiva, ela passa por uma avaliação. Então, algumas coisas a gente consegue trazer isso de forma métrica, né? Com uma medida mesmo. Outras coisas não. São com testes, inventários, né? Que são também de ordem subjetiva. Então, você pega um questionário, muitas vezes, e faz essa avaliação com o psiquiatra, o próprio psicólogo também pode fazer. Por quê? Porque a gente vai, basicamente nesse caso, né, a gente vai começar a identificar comportamentos. Então, a gente vai começar a identificar prejuízos. Se esses prejuízos começarem a se enquadrar muito, aí a gente começa a caracterizar já como uma possibilidade de uma patologia desenvolvida. E aí, por exemplo, pegando o que você falou, eu acho que isso vai ser mais prático, assim, para as pessoas que estão assistindo o programa. Se eu, por exemplo, vou pegar na escola, tá? Um adolescente de 16 anos, vamos pegar aqui, criar um cenário. Um adolescente de 16 anos, ele tem atividade do colégio para fazer. A responsabilidade dele fazer, ele tem uma prova também na sexta-feira, a gente tá na terça-feira. Se ele abre mão de todas as responsabilidades dele para ficar fazendo uma atividade e isso prejudica ele, isso já começa a ser um sinal de alerta, né? É uma bandeirinha vermelha que a gente tem que levantar aqui, porque, opa, tem alguma coisa. Vamos pensar no adulto agora. Eu tenho que pagar uma conta e eu uso o dinheiro da conta para comprar uma arma no jogo, uma roupa no jogo, né, que chama de skin. Sim. A gente usa para comprar moedas no Candy Crush para ter mais vidas. Temos um sinal de alerta. Por quê? Porque aquele dinheiro não era para aquilo. Aquele dinheiro era para ser utilizado para pagar uma conta. Existe uma responsabilidade ali envolvida. Quando esse controle se perde, temos um sinal de alerta. Então a gente precisa ter só essa atenção e, se começar a ver sinais de alerta, procurar um especialista, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, tanto faz. Se tiver numa situação muito avançada, vai ser necessário uma intervenção médica, sim, mas inicialmente um próprio psicólogo pode já fazer esse movimento de avaliação, né? E tem uma questão da desmistificação também do trabalho do psicólogo e do psiquiatra, né? Sim, que tem uma estereotipação ali total. profunda, né? E é importante dizer que isso também está disponível na rede pública de Perfeito. saúde também, para quem não tem Exatamente. recursos para procurar essa ajuda profissional. Mas, Salah, a gente falou aqui do ponto de vista médico, do ponto de vista psicólogo e psiquiátrico, né? Mas os games, como você introduziu na sua fala, logo na primeira pergunta, também tem uma espécie de cruzada, que é o que você diz no livro, eu acho maravilhoso, que é uma certa cruzada moral, né? Da onde inicia essa cruzada moral contra os games? E por que os games, na sua visão, passam por esse desafio que, por exemplo, a indústria cinematográfica com filmes violentos não passa? Bom, vamos lá então, Xande. Isso tem uma longa história. Na realidade, se a gente olha para o século XX, a gente vai ver que o Supremo Tribunal Federal norte-americano chegou a proibir radionovelas em um dado momento. Na década de 50, houve um movimento intenso de criminalização das histórias em quadrinhos por parte de um psicólogo chamado Frederick Wertham, que resultou em verdadeiras cerimônias públicas de reafirmação da moral, com milhares de histórias em quadrinhos sendo queimadas publicamente, né, em diferentes cidades norte-americanas. Na década de 80, a gente teve uma espécie de cruzada contra o rock e o pop, foi movida por esposas de políticos norte-americanos influentes, né? Tipper Gore era a principal responsável. Isso resultou até em uma lista que demonizava uma série de 20 músicas de diferentes estilos por serem perigosas para a moral e os bons costumes, né? Então, existe um longo histórico, né, no século XX, de criminalização de diferentes formas de expressão artística, né? E a gente pode inserir os games dentro desse movimento, né? Claro que os games se diferenciam um pouco porque, no caso dos games, essa cruzada ela é persistente, digamos assim. Ela é mais prolongada, né? Isso começa na década de 70 com o Death Race, né? Que era um jogo que hoje nos pareceria ridiculamente rudimentar, né? Cuja jogabilidade consistia em atropelar monstrinhos pelo jogador, né? E gerou todo um caos, uma epidemia moral. As crianças se tornariam futuros motoristas violentos e assim por diante.
A gente tem um primeiro ciclo, como eu denomino, que é esse da década de 70 e da década de 80, que se intensifica fundamentalmente a partir de Columbine, né? Columbine é o primeiro evento, digamos assim, traumático, no qual os games realmente são implicados como uma influência significativa no comportamento daqueles dois jovens, né? O Klebold e o Dylan, que supostamente teriam sido influenciados por um jogo específico que é de razoável importância na história dos games, que é o Doom, e que, portanto, teria os levado, né, a cometer aquele massacre. Então, esse é o primeiro momento em que a gente tem uma relação direta, digamos assim, estabelecida e defendida por parte da imprensa, né, de causa e efeito entre games violentos e violência real. E aí, nesse sentido, eu quero fazer um paralelo aqui, dialogando um pouco com o que vocês estavam falando antes, né? Me parece que o problema é relativamente semelhante, né? Quando a gente investiga, e isso faz parte do meu trabalho como criminologista, as causas da violência, nós percebemos a violência como um fenômeno humano que é protagonizado por pessoas reais que agem movidas por determinadas ansiedades, por sofrimento, por uma necessidade de empoderamento e assim por diante. Então, a violência não é algo em si mesmo, ela não é só dano físico, ela é algo que representa alguma coisa, tem algum significado para quem a pratica. E quando a gente pensa, e eu não nego que é possível que alguém desenvolva uma espécie de relação obsessiva e não saudável com os games, né? Embora que me pareça que seja muito pouco provável que a gente tenha isso de forma esmagadora como um grande problema, né? Mas esse foi o debate, né, em termos dessa classificação, né? Muita gente acreditava, e me parece muito mais sensato pensar assim, né, que essa eventual obsessão com os games, que é categorizada como vício, ela é muito mais o produto de outras questões pessoais, né, que essas sim devem ser enfrentadas. Que espécie de sofrimento, de depressão, de isolamento social, de dificuldades mentais, de problemas que essa pessoa pode estar enfrentando na sua vida, que estão sendo de alguma forma resolvidos, entre aspas, porque não estão, por meio desse foco excessivo nos games, né? Perfeito. Então o debate é esse, né? Quando tu patologizou os games como vício, e veja bem que a própria fala deixa claro que não existe uma classificação específica, o que é um problema, né? Comparar esse suposto vício com drogadição não faz o menor sentido, que não tem nenhuma dependência de substância química ou natural envolvida. Comparar com os jogos de azar envolvem em alguma medida questão financeira. Então, me parece que tu teria que discutir a questão ludo em relação ao fenômeno bet, né? Se tu vai discutir os games em termos de prazer e dopamina, bom, então comer chocolate libera dopamina, curtidas em redes sociais, compartilhamentos, engajamentos liberam dopamina também, tá? E ninguém discute o quanto isso é nocivo e perigoso, e na realidade nos ameaça muito mais como sociedade, né, com o fenômeno e o alcance que as redes sociais alcançaram, a difusão de fake news, pós-verdade e assim por diante, do que atentar para os games, sabe? Há problemas reais que necessitam nossa atenção, né? Então, se a gente quer realmente ajudar as pessoas que passam por dificuldades, e algumas pessoas que atravessam dificuldades e que sofrem podem reagir a essas dificuldades como seres humanos praticando violência, ou podem reagir a essas dificuldades como seres humanos focando a sua atenção em algo que lhes dá algum prazer e alegria numa vida que de outro modo é entediante, né? A gente tem que atentar para esses problemas reais, não para o que são os seus sintomas, no caso, seja a violência ou o foco excessivo em games e assim por diante. Maravilha, cara. É uma resposta com cara de aula, né? E eu me lembrei muito que... Chamou o professor, né, cara? O que é que tu vai fazer? Não, sem dúvida. Com cara não, com cara é jeito e é uma aula, né? Perfeito, Salah. E eu lembrei, o Salah foi falando, e eu lembrei que sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre esses casos, não de jogos eletrônicos, mas a minha vida como jornalista, eu sempre gostei muito de olhar lado B das coisas, entendeu? Lado B de como todo
todo tipo de comportamento. Eu era jornalista esportivo, então sempre tive um olhar para esse lugar de jogadores de futebol, tem muitas questões sociais envolvidas, né? Agora a gente está numa discussão grandíssima agora com o caso do Daniel Alves, por exemplo, e isso sempre me chamou a atenção. E eu sempre lembro de psicólogos e psiquiatras falando que o grande risco de você tratar determinado vício é ele ser trocado por outro, né? Então, o objeto do vício talvez seja até menos importante do que o Salah falou, né? Que o vício, ele vai tentar resolver, entre aspas, um problema anterior, seja de sociabilização, seja de algum tipo de abuso que tenha sido enfrentado. Então, assim, eu acho que é dentro desse contexto que a gente acaba sendo inserido. Mas eu queria falar com a Selex, porque ela é uma espécie de nosso laboratório humano aqui, né? A gente tá falando aqui Tô brincando, Marcelo. Mas você é uma pessoa que necessariamente precisa passar um grande número de horas treinando. Quantas horas você treina por dia? Cara, mais ou menos umas 8. 8 horas, que é o tempo de trabalho de um trabalhador comum, né? Que é o que rege a CLT. E você também, com o Counter-Strike e com o Valorant, para quem não conhece esses dois jogos, eles são jogos de FPS, que são tiros em primeira pessoa, né? Isso. Que são os jogos que estão dentro dessa temática, que vão incluir as duas pontas dos problemas que nós estamos falando aqui. Do vício em tese, de jogos eletrônicos e também desse espelhamento do comportamento violento. E aí eu queria ouvir a tua experiência. Dentro do que você enxerga, passar um longo tempo. Você é uma profissional, né? Não é uma jogadora casual, ou seja, né? 8 horas para quem está jogando algum jogo, num nível de profissionalismo, é razoável, talvez no nível de casualidade não seja. Mas assim, não tem a marca na areia, né? E também sobre a temática violenta. Você notou algum tipo de mudança de comportamento em si? Como é que isso como se relaciona com você? Cara, então, tipo assim, existe sim comportamento violento, mas eu não vou dizer que, tipo assim, é um comportamento violento por conta dos games. Não é por conta dos games. O comportamento violento, ele vai existir, tipo assim, na humanidade. É algo do ser humano já. A violência ela é bastante anterior aos videogames, inclusive. Né? Exatamente. Tipo assim, então não é algo que é tipo assim, ele é violento porque ele joga CS. Ele é violento porque ele joga Valorant. Não é isso. Quando a gente trabalha com jogos, a gente se expõe a ficar muitas horas na frente da tela do computador. Então, assim, às vezes a gente fica 8 horas, às vezes a gente fica 10. Vai depender muito de cada tipo de trabalho, cada tipo de jogo. Depende muito. Então, assim, quando a gente passa a lidar com aquilo que antes era só um lazer e passa a lidar com aquilo sendo algo profissional, a gente tem que se adaptar a isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Antes, era um lazer pra mim. Então, eu poderia chegar assim, eu vou jogar um CS. Jogo ali 2 horas, saio do computador e tudo bem. Vou fazer outras coisas da minha vida, enfim. Agora, eu chego e eu jogo umas 10 horas. Eu tenho que treinar, eu tenho que estudar o jogo. Então, assim, o que é o meu lazer agora? Eu posso, por exemplo, sair do computador e fazer outras coisas que não sejam vinculadas a esse meio digital. Porque, assim, a gente precisa encontrar sempre um equilíbrio entre a vida, vamos dizer assim, a vida real mesmo e a vida digital. A gente não pode focar só 100% na vida digital, porque senão isso ocasiona em problemas de isolamento, problemas de saúde física e problemas de saúde mental. O nosso bem-estar, ele vai passar de, tipo assim, ele deixa de existir, sabe? Então, a gente sempre tem que encontrar algo que a gente consiga lidar como se fosse o nosso lazer. Então, antes, o que era o meu lazer virou o meu trabalho. Agora, o que eu vou fazer para lidar com isso, entendeu? Tem que encontrar outros meios, outras formas. E como é que era a vigilância dos seus pais quando você começou a jogar? Se teve restrições? Como que era essa relação dentro de casa sua com os jogos? Porque como você se tornou uma profissional, você enxergou que você tinha um talento para aquilo ali. E ninguém enxerga que tem um talento para uma determinada coisa jogando só 15, 10 minutos por dia, né? Então, quando eu comecei a jogar, tipo assim, eu comecei a jogar com 4 anos, como eu disse. E os meus pais, eles sempre me apoiaram, deixaram eu jogar sempre. Mas sempre tinha algo tipo assim, você pode jogar, você pode ficar jogando, mas você não pode deixar os seus estudos de lado. Então, tipo assim, eu sempre tentei jogar, tipo, o máximo que eu podia me dedicando, assim, e me divertindo e tudo mais.
Mas sempre eu tinha aquela responsabilidade. Então, eu nunca deixava, tipo assim, nunca trocava uma coisa por outra. Eu sabia que eu devia ter, tipo assim, vamos lá, X horas de determinada coisa e depois eu tinha que fazer minhas responsabilidades fora daquele meio digital, sabe? Então, com o tempo que eu fui passando a jogar e tudo mais, eles foram entendendo que era algo que eu queria pra minha vida. Era algo que eles estavam vendo que tinha um retorno, começaram a entender esse meio, eles tentaram procurar sobre, e eles foram entendendo ao tempo que eu fui explicando as coisas pra eles e tudo mais. Assim, existe muito. Tem que ter muita conversa, sabe? Pra explicar algo que tá se tornando ainda, tá se E que profissionalizando. não necessariamente é um assunto de domínio dos pais, né? Exatamente. Talvez os filhos dessa geração vão ter uma Sim. capacidade muito maior de entendimento disso. Como não era algo, assim, muito de domínio deles, a gente precisa explicar pra eles, a gente precisa introduzir eles a esse meio digital, sabe? Porque às vezes eles vão ver, tipo assim, você tá sentada 10 horas, 8 horas na frente da tela do computador. Tá bom, você tá viciada. Tipo assim, às vezes eu não tô viciada, mas eu estou trabalhando com isso. É o meu trabalho. Então a gente precisa introduzir eles a esse meio, né? A gente precisa explicar pra eles o que é isso. Tipo assim, o que é esse meio que se tornou essa profissão, sabe? Então, fui fazendo minhas coisas, né? Fui trabalhando, assim, e fui fazendo minha faculdade. Eu sou formada em psicologia também, então... Que interessante. Então, para você ter uma capacidade analítica Sim. também superior aos demais também. Mas vou trazer o Daniel para essa baila de novo, que é o seguinte, nesse lugar de intermediação entre pais e filhos, professores e alunos, como ela falou, o jovem que está ali jogando, ele precisa explicar aos pais que é assim, que é assado, que é isso, que é aquilo, né? Mas qual deve ser o comportamento dos pais e professores para além dessa discussão? Porque, na realidade, como é uma mediação, não é a vontade única e exclusiva da pessoa que está pedindo a mediação e nem da pessoa que tem, talvez, o poder dessa mediação, que são pais e professores. Um ponto, antes de entrar nisso que tem a ver com isso, acho que é muito importante entender também a dinâmica familiar, né? Assim, são muitas. A gente tem que botar aqui numa média, né? mas com o trabalho de psicologia é muito individualizado. Muito. Não, é muito não, é totalmente individualizado. Totalmente, né? É singular, assim, é cada pessoa literalmente com um único processo, né? Mas, assim, o ponto pra mim é muito importante, chama muita atenção, e tem tudo a ver com isso que a Celinha falou, a conversa e essa ambientação do que se tornou o videogame. Porque, como ela falou, assim, isso é antigo e meio que com o tempo isso se tornou, os games, né, se tornaram um bode expiatório. Essa é real, assim. Então, diversos problemas que deveriam ser atribuídos a outras questões que são de outra ordem, e eu vou botar a própria família nessa ordem, né? Por exemplo, a questão do Columbine, né? Tem outras questões que vieram depois, né? Aqui do Brasil, de Suzano, por exemplo, enfim, outras situações como essas, né? De atentados a escolas com pessoas jovens fazendo alguma coisa e etc. Por que olhar pro game e não olhar para a família? Por que olhar pro game violento e não olhar para uma família desestruturada? Não olhar para os fóruns totalmente desregulados da internet, como 4chan, entre outros. Por que não olhar pro que é a estrutura educacional que essa criança vem vivendo dentro da casa dela, ou do que vem acontecendo dentro dessa casa, que desregulou alguma coisa, ou trouxe algum tipo de necessidade que está sendo preenchido ali, como o próprio Sala falou muito bem, né, sobre a questão de, por exemplo, necessidade de poder. Então, isso pode vir de onde? Isso pode vir de um total desempoderamento da criança na casa dela. A criança não é para ser a rainha da casa ou o rei da casa. Isso também é um outro problema. Mas ela precisa ter também a própria autonomia dela. O adolescente precisa ter a autonomia dela, precisa ter poder mínimo de escolha das coisas. Então, quando isso é retirado, ou então quando ele está num ambiente de agressão, né, verbal, não precisa ser físico,
mas mesmo verbal, já vai gerando isso aos pouquinhos, e é um efeito conta-gotas. Sim. Então, por que eu vou culpabilizar algo que talvez tenha ali, desde que tenha uma consciência maior, né? A pessoa, o indivíduo, tem aquilo há 5 anos na vida dele, eu vou culpar mais aquilo do que 15 anos de convivência com um ambiente extremamente agressivo. E isso inclui uma frase que é maravilhosa, né? Que e aí isso é uma questão humana, né? Sim. Quando acontece alguma coisa muito grande, quando acontece alguma coisa que mobiliza socialmente, a gente vai atrás dos culpados. Do que a gente comumente chama aqui no Brasil de caça às bruxas, né? Sim. E me parece uma resposta simplista demais para um problema muito complexo. Mas somos humanos e a gente está ali procurando onde é que está o culpado, aonde é que essa chave virou e acaba que os games ficaram nessa resposta simplista demais para um processo muito mais complexo. Até, assim, sim, só claro, para por favor. pegar isso, que é muito importante, eu acho que tem um sintoma, né, social que reflete muito isso, que é o quê? Dentro dos processos, por exemplo, psicoterapêuticos de crianças, né, e de adolescentes, ou seja, menores de idade, né, de uma forma geral, a gente faz o acompanhamento clínico com a criança ou adolescente e com os pais, né? É necessário fazer esse acompanhamento paralelo. Lógico que mais com o paciente em si, que é a criança ou adolescente. Só que um dos maiores motivos de debandada de pacientes do consultório, né, da clínica, de criança e adolescente, são os pais. Não é porque a criança ou adolescente não quis continuar no processo psicoterapêutico. Os pais não quiseram mudar hábitos importantes que precisavam mudar para trazer saúde mental para essa criança. Saúde emocional para essa criança. Então, se isso acontece dentro de um processo psicoterapêutico, ou seja, já teve um movimento de ir até o profissional para buscar ajuda, imagina naqueles cenários onde nem isso acontece porque existe um preconceito gigante. Sim. Então, tem muita coisa envolvida. E por que eu tô falando isso? Porque essa intermediação, ela acaba ficando um pouco enviesada, né? Então, eu acabo culpando de alguma forma ou levando para algum lugar que vai me favorecer como pai ou como mãe no momento que eu quero. Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, um momento onde muitos pais dos millennials, né, especialmente, têm os filhos com a cabeça enfiada no tablet, né, com 3 anos de idade. Você vai no restaurante... Os millennials ou geração Z? Não, os millennials pais. Ah, os millennials pais. Isso. Os filhos dos millennials, né, no caso. Sim. Então... Para quem não entende muito a classificação, os millennials aí estão na faixa dos 20, dos 30 e poucos. E a geração Z são os adolescentes e novos adultos agora, né? Exatamente. Então, você pega em restaurantes, em locais, shoppings, crianças que estão ali com suas famílias e não estão interagindo com suas famílias. Por quê? Porque é muito conveniente para mim deixar o meu filho, e eu falo isso com total propriedade porque eu tenho um filho de 4 anos, ali naquele lugar. Por quê? Porque ele não vai ficar agitado, ele não vai ficar correndo para um lado para o outro, ele não vai ficar chamando minha atenção, eu posso conversar em paz com as pessoas, e isso é uma demanda. No momento de formação da personalidade, exatamente. Né? Então, esse lugar de conversa, como a Celinha falou, ele é essencial, tanto para o processo de entender a profissionalização, porque não é só como jogadora, né? Não é só como atleta, e que fique claro, são atletas, né? As pessoas que hoje praticam profissionalmente jogos eletrônicos são atletas, dependendo, né, da estrutura das equipes, tem nutricionista, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta. Então a gente tem isso aqui no Brasil ainda é um pouquinho menos assim, né? Não tem tantas equipes que tem esse nível todo de staff, mas fora do Brasil, nossa, a grande maioria tem. Então é algo realmente voltado para algo grandioso que envolve a saúde. Quando a gente está falando do dia a dia, esses pais precisam estar atentos às demandas das crianças, né? Então, que tipo de demandas? Primeiro, demanda de atenção. Quanto tempo eu tenho dado, de fato, de qualidade para meu filho ou para minha filha? 2. Não vale entregar o tablet na mão dele. Não vale, isso não é tempo de qualidade. Jogar videogame, talvez, com ele seja um tempo de qualidade com ele. Mas dar a ele e ficar do lado dele, mexendo no celular, definitivamente não é. E eu faço até meia culpa, tá? Eu mesmo, muitas vezes, já acabei fazendo isso e depois, quando eu me pego, eu falo, cara, o que eu tô fazendo? Então, assim, por quê? Porque a gente tá imerso nisso, a gente tá mergulhado nesse cenário. Então, a gente precisa ter esse cuidado e atenção. Segundo, tempo, né? Que a gente já falou. Tempo. Como que eu vou negociar com meu filho tempo de tela, tempo de computador, tempo de videogame? Negociando.
A vida é um negócio, sempre vai ser. Trocando Por que não? responsabilidade. Exato, Né? por que não conversar? Beleza, você quer, sei lá, ir naquela festinha dos seus amigos da escola? Beleza, então você precisa fazer suas atividades, que são suas responsabilidades, e você vai na festa. Ah, você quer jogar videogame também? Beleza, então começa antes a fazer as atividades e faça. A Então, questão não é faça. muito proibir, né? Exatamente. A questão é mais negociar para Isso. você conseguir. Porque quando você proíbe, você acaba gerando uma reação até negativa, assim, da própria criança. Exatamente. É essa coisa da compensação. Sim. Né? Vai haver compensação. Nós, seres humanos, somos seres que fazem compensação o tempo inteiro. Sim. Seja emocional, seja física. Seja até não intencional, por exemplo, né? Se a gente for pensar nas doenças psicossomáticas, né? Que são as doenças físicas causadas por questões emocionais, elas são um tipo de compensação. Sim. Então, o nosso corpo por si só já faz compensação. Então a gente precisa aprender a negociar com os nossos filhos, seja da idade que for, não importa se tem 4 anos, que já fala, né? 3 anos e meio ali que já tá falando, ou se tem 18, 19, não importa. A gente aprender a fazer esse movimento é muito importante. Tanto a escola, com os pais, talvez a escola possa explorar melhor isso também, trazendo uma educação, né, nesse sentido, educação no sentido de explicar, né? Contextualizar esses pais sobre o que se tornou hoje os games. A parte boa disso também, a gente não pode... Não é o foco aqui, mas a gente não pode esquecer disso. E alertar para os perigos. Ponto. É isso. E você está dizendo aqui, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro baniu o uso de celulares em sala de aula, que é justamente sobre essa questão da epidemia da desatenção, né? Perfeito. E aqui a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, do qual eu também tenho um orgulho de fazer parte, introduzimos esse ano uma eletiva de jogos eletrônicos, aprendizagem baseada em jogos eletrônicos, com um contexto levando os jogos com um conceito pedagógico para aqueles alunos e professores que desejam conhecer mais dessa indústria, porque também a gente precisa promover, já que os jogos já fazem parte da cultura, né? Exato. A gente precisa promover o acesso a essa cultura a todos eles. Perfeito. Só um Sim. parênteses, gente. Você falou disso, né, da questão educacional. Ainda tem um outro ponto legal também, que é o próprio medicinal. Que hoje os jogos eles também são fonte, né, de intervenção para fobias. Né? Então, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito forte lá, mas aqui no Brasil tem muita gente já que faz isso. São intervenções com os óculos, né, virtuais, os VRs, né, Sim. como eles chamam, de realidade virtual, né, que faz com que você faça o processo de sensibilização, que é como a gente chama, né. Então, eu tenho medo de aranha, por exemplo, tenho fobia de aranha, tenho aracnofobia. Como que eu vou tratar isso? Normalmente, isso é feito por desensibilização, que é a técnica que a gente chama, que você vai gradualmente sendo exposto àquele elemento gerador Sim. da fobia. Hoje em dia, muitos desses processos, né, de intervenção são feitos com óculos de realidade virtual. Então, um avião, por exemplo, uma pessoa que tem medo de voar de avião, ela pode passar por esse Pelos processo simuladores. através de um simulador de realidade virtual. Vou te procurar para diminuir minha fobia aracnofobia não, eu tenho fobia com sapos Que enfim, anfíbios. anfíbios em geral, tá, faltou a palavra, preciso fazer essa desensibilização assim, porque eu odeio. Mas Salah, quero te colocar nessa conversa aqui para te fazer uma pergunta nesse sentido, né? A gente tá falando muito aqui, a China, e eu falei no início do programa, tá limitando o número de horas jogadas para menores de 18 anos. A China é um país que tem uma forte presença do Estado dentro dos limites ali do cidadão, da liberdade do cidadão, do que é onde ele pode ir, até ele não pode ir, que é um pouquinho diferente do que a gente tem no Ocidente, né, principalmente em países como o Brasil. Por outro lado, também na China está sendo proibido também as recompensas. São as recompensas. É quando você entra no jogo todo dia, ele vai lá e te dá uma recompensazinha, que eu gosto de brincar que é a gamificação dentro dos games, né? Que são gatilhos para que a pessoa esteja tudo ali. A gente precisa lembrar que os games estão dentro da indústria criativa, então estão dentro das Big Techs também. E existe uma grande discussão sobre os hacks mentais que esses games podem provocar para fazer com que as crianças e os jogadores estejam ali mais tempo possível. O que a gente precisa levantar de pontos de discussão dentro da indústria de desenvolvimento de jogos nesse momento, Salah? O que cabe a essa indústria? Certo, vamos lá então. Eu vou retomar um pouco o debate anterior. Tenho uma filha que já está com 8 anos de idade e ela também começou a jogar por 4, 5 anos de idade, né?
E a gente tem um limite de tela bem firme para ela dentro de casa, né? São 2 horas de tela que tu vai distribuir como tu julgar apropriado. Então, ela vai distribuir essas horas de tela entre videogame e entre desenhos animados, alguma coisa assim, né? Quando ela joga, a gente joga juntos, porque é um momento que a gente está compartilhando, né? A gente está criando memórias, ela não está sozinha com um celular, né? Não está sendo delegada a criação dela para dispositivos, o que é um problema real, como ele referiu, né? Hoje tu viaja e tu fica assustado quando tu vê, assim, no café da manhã, as crianças deixadas à mercê de tablets, de celulares e assim por diante, né? E a verdade é que as pessoas querem respostas fáceis que racionalizem e tornem mais prática a sua vida, e com filhos simplesmente não pode ser assim, né? A gente tem que se envolver com todos os aspectos da vida dos nossos filhos, dentre eles a quantidade de tempo que eles passam em games, em redes sociais, vendo séries e assim por diante, né? Então, esse tempo de tela dela é de 3 horas, né, durante as férias, e de 2 horas, né, durante o semestre letivo, e aí, é claro, ela faz todas as responsabilidades dela antes, né? E eu acho que a gente precisa de uma campanha de esclarecimento público, né? Embora a demografia do gamer seja muito diferente dessa percebida imagem, porque, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, a maior parte dos gamers tem de 30 a 40 ou de 40 a 50 anos. Sim. O pessoal das gerações mais novas está jogando esses joguinhos de celular, eles não têm o foco e a disciplina que tu precisa para jogar um gamer persistente, uma aventura single player de grande duração e assim por diante, né? Eu sou um cara que se organiza. Agora, em julho, já dei graças a Deus que vai ser nas férias, sai a expansão do Elden Ring. Eu vou mergulhar nisso e não faço outra coisa. Vai ser mais de 10 horas por dia em cima até eu virar tudo, uma loucura. Agora, assim, quanto a essa questão, né, dos mecanismos introduzidos, né, eu sempre digo para minha filha, para Martina, olha, tu vai jogar comigo, seja no Switch, seja no PS5, seja no Xbox, a gente tem todos em casa, mas jogo de celular e jogo celular grátis, entre aspas, principalmente, tu não joga. Né? E não joga por quê? Porque esses jogos realmente têm problemas significativos quando deixados, né, para crianças, porque estão cheios de mecanismos predatórios, de recompensas, né, de monetização, né, que realmente me preocupa, né, porque, de fato, a gente tem que ter uma visão crítica também, né. Existem grandes corporações que produzem jogos, né, muitos interesses, né, que a gente tem que observar com um certo nível de escrutínio, né? A gente sabe que a indústria dos games tem o seu problema, inclusive os seus grandes protagonistas andaram aí fazendo dispensas massivas esse ano, Sony, Sim. Microsoft, e outros estúdios, né? Então, tem coisas, de fato, que a gente tem que tomar cuidado. E uma das coisas que me preocupa, e inclusive alguns países já passaram legislação nesse sentido, né, proibindo, inclusive, toda a espécie de recompensa monetizada, essa questão dos itens customizáveis que podem ser adquiridos em jogos que são de livre acesso, eu acho bem complicada mesmo, né? Tem outras dinâmicas aí que, na realidade, não envolvem o jogar em si mesmo, né, que tem alguns aspectos de monetização que eu acho realmente um pouco preocupantes, né? Até porque aí sim, eu acho, né, quando tu vai lá e tu vai abrir uma caixa de surpresa e tu não sabe o que vai sair dali, e tu tem que gastar algum dinheiro para isso, aí parece que começa a haver sim alguma espécie de cruzamento com os jogos de azar, né? Que é uma questão que normalmente não entraria em cena num jogo que é Sem simplesmente dúvida. competitivo online ou numa aventura single player, né? Então isso acho que merece um certo nível de atenção, sim. E até os próprios governos estão de olho nisso, né? As cartinhas do FIFA, né? Que a partir do momento em que você está girando uma roleta quase virtualmente, né? Sim. Eles podem ser enquadrados definitivamente em jogos de azar. E a indústria dos games, ela também está sobre a lógica do capital, né? Claro. E o capital dentro, nesse local, ela está... o tempo de atenção, ele é um valor importantíssimo, né? Ouvi uma frase uma vez, eu acho que foi em algum documentário que discutia sobre as questões das redes sociais e tudo mais. Acho que foi que discutia justamente sobre essa questão dos hacks mentais, né? Eles têm designers psicológicos, né? Que loucura isso, né? Que são pessoas que estão ali tentando encontrar as brechas, é aí que eu tô falando das redes sociais, e que encontram as brechas dentro do nosso comportamento humano, né? E aí eu achei genial que é a introdução daqueles 3 pontinhos quando alguém está digitando, que cria uma espécie de ansiedade que você fica ali, a pessoa vai falar alguma coisa, então eu não fecho o celular. Então,
claro, a indústria dos games também está dentro, e na maior parte das vezes, dentro das indústrias dessas Big Techs. E a frase era o seguinte, né? Quando você não paga para jogar ou não paga pelo produto, o produto é você, né? Porque você vai ser impactado por publicidade, coisas do tipo. E agora, pra gente... Já nesse terço final do programa, quero trazer de novo a Marcela aqui para essa baila, que é o seguinte, que são chats dos jogos, né? E aí o Salah também vai dar uma grande contribuição com a gente, porque está dentro desse espectro da criminologia. O Brasil aprovou a lei do cyberbullying, né? Tão discutida e tudo mais, também está nos contextos das Big Techs também. Veja que os games estão sempre perto das discussões que as Big Techs têm, do ponto de vista das redes sociais, obviamente, né? Que é nesse lugar da terra sem lei, né? E aqui no Brasil, gamers famosas, mulheres, né, introduziram aqui uma campanha internacional que é o My Game, My Name, né? Que convida homens a utilizarem nicks femininos e entender como é que é o comportamento quando aparece um nick feminino dentro de um jogo jogado em grupo e tudo mais, que tem um chat aberto. Qual é o tamanho da dificuldade para uma mulher para jogar jogos que tem os chats ali abertos para todo mundo? Marcela. Complicado, assunto complicado. Mas assim, é muito difícil. Tipo assim, quando você é mulher nesse meio digital, você está exposta a muitas coisas, principalmente o machismo. Então, assim, o machismo ele já, né, existe, assim, só que no meio digital, quando você tá no jogo, ele se evidencia. Então, assim, eu já passei por diversas situações de machismo dentro dos jogos. Sim. Diversas mulheres também já passaram, e é muito difícil. Porque, tipo assim, isso não deveria importar. Você usar um nick feminino, tipo assim, qual é a relevância disso? Porque eu sou mulher, o que difere, sabe? De você que é homem, qual é a diferença? Eu posso ser tão boa, ou posso ser melhor do que você. Então, assim, são coisas que não deveriam importar, mas importam. E... Você enxerga que os problemas que a gente vive socialmente, o machismo, racismo, eles estão presentes também dentro desse local, que é o microcosmo, né? Ele espelha todos os problemas sociais que nós temos, né? Com certeza. Machismo, racismo... todos esses... Exato. Nossa, e você acha que isso assim como nas redes sociais, é óbvio que eu jogo os meus jogos também, mas aqui os especialistas são vocês, e eu trago aqui sempre um olhar das redes sociais, do qual eu acho que a gente tem muitas perguntas a fazer, e eu acho que o Estado deveria estar mais presente nessa discussão, principalmente para perfis anônimos, né? O nível de dados que você precisa introduzir para criar uma conta num game, eles são baixíssimos, né? É muito difícil você encontrar a determinada pessoa que fez uma espécie de ofensa ou praticou o cyberbullying mesmo, né? E geralmente quando a punição aparece, é uma punição apenas dentro do jogo, né? Isso não é levado para instâncias superiores, né? Você tem o costume de fazer denúncias ou você já se cansou disso? Tipo assim, eu acho muito importante a gente denunciar. É muito, 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 muito importante a gente denunciar sempre quando a gente puder denunciar. Só que assim, às vezes cansa, né? Às vezes é cansativo demais. Porque o juiz desse jogo, né, o tribunal, ele vai eliminar um potencial cliente dele, né? Sim. Será que ele realmente está interessado em diminuir? Se ele realmente fosse punir todos aqueles que em um determinado momento transgrediram, ele vai diminuir a própria massa de clientes dele. Ou seja, cara, como resolver essa equação, né, tão difícil, né? É que tipo assim, a gente vai denunciar e, sei lá, uma grande massa vai e denuncia. Aí beleza, chega a organização ou, sei lá, o jogo vai e vai banir o cara. Vai, tipo assim, expulsar o cara do jogo. Mas às vezes expulsar, tipo assim, você vai ficar 24 horas banido. Ou sei lá, vai excluir a conta dele. Beleza, excluiu a conta dele. Mas o cara vai lá e vai criar uma outra conta. Sim. Tipo assim, isso não vai adiantar, sabe? Ele vai lá, vai criar uma outra conta e vai voltar e vai fazer as mesmas coisas. Não é como se fosse um punimento de fato, sabe? Então fica meio difícil. Teriam que ser tomadas outras atitudes, sei lá, outras ações para que, de fato, as pessoas que causam isso, fazem isso, fossem punidas, sabe? De repente, uma coisa que eu tô pensando aqui agora, na verdade, bem óbvio, talvez, mas que entra exatamente no que você falou, assim, essa questão de mercado, né?
Se você associa o CPF da pessoa... Mas parece, mas assim, é tão óbvio que tá na cara de todo mundo, mas as É. empresas têm essa restrição, eles não querem fazer isso Exatamente. por algum Esse é motivo. o ponto né? que eu ia tocar. Sim, é nítido que é uma medida paliativa, né? Assim, eu vou Exato. botar um band-aid aqui pra parar de reclamar, mas eu não vou Atacar o problema de não vou fato. passar Sim. um remédio, realmente fazer ali o curativo que eu preciso fazer, porque eu Mas quero que ele diminuir, volte. né? Porque o remédio para esse problema é um ferimento Afeta. à minha empresa, né? Exatamente. E aí, Salah, você como um especialista aí dentro dessa área da criminologia, né? E com a lei do cyberbullying agora, de fato, valendo no Brasil, né? O que compete ao Estado? E como resolver esse problema do cyberbullying e tudo mais se o juiz faz parte do jogo? Vamos lá, né? Primeira coisa que eu diria sobre essa temática é que, como professor de criminologia e direito penal, a gente tende a depositar uma fé desmedida, né, e uma expectativa muito grande na capacidade da punição ou da ameaça de punição para produzir o que é uma mudança cultural necessária. Então, é claro que isso tem algum peso, mas a gente não consegue mensurar qual é o peso, né? Então, se tu pensar que tu vai combater racismo, homofobia, né, e assim por diante, machismo com lei penal, a capacidade que esse instrumento tem para produzir essa modificação é muito pequena. Né? Então, de fato, me parece que a questão seria talvez, né, não no sentido de uma sanção pecuniária ou pena privativa de liberdade ou qualquer outra coisa do gênero, mas sim estabelecer instrumentos legais, né, que obrigassem os produtores de conteúdo a fazer essa espécie de controle de forma mais eficaz, né? E aí, de fato, aqui a gente tem uma espécie de cruzamento com a temática da regulação das big techs, das fake Sem news e dúvida. assim por diante, né? O que é necessário, sabe? E é inconcebível, né, que não se faça, né? Essas grandes corporações são movidas pelos seus próprios interesses financeiros, que não coincidem com os de indivíduos isolados, né? Então, a gente tem uma tendência a projetar nessas corporações a nossa situação, como se fossem os nossos interesses enquanto indivíduos violados em caso de regulação, e certamente não é assim. Né? Então, corporações como, vamos citar aqui alguns nomes, né? Google, Microsoft, Meta e assim por diante, né? A gente precisa, como sociedade, sim, instituir mecanismos restritivos e mecanismos de controle que imponham, aí sim, né, no caso delas, sanções significativas, né, tanto em termos de funcionamento, quanto sanções financeiras mesmo em caso de descumprimento, porque obviamente que há mecanismos para controlar certo tipo de manifestação, né, e nenhuma espécie de manifestação que inclua essas categorias, né, de desprezo pelo outro no campo do machismo, né, do antissemitismo, da homofobia, do racismo e assim por diante, não se encontra de modo algum acobertada pela liberdade de expressão, né, que é algo do qual muitos se valeram em anos Sim. recentes para, de forma distorcida, violar os piores dos preconceitos. Né? Então, não existe um patamar de hiperliberdade intocável que dê a capacidade para qualquer um, seja indivíduo ou corporação, fazer mal para outras pessoas. Agora, é aquilo que tu mesmo disse, né, Xande? É um microcosmo, né? A gente tem que ter um cuidado, né, com relação principalmente a presença de crianças e adolescentes nesses ambientes, né? Porque, como em qualquer outro espaço, né, há pessoas que nos parecem assim, ó, perfeitamente respeitáveis e civilizadas, e a gente não sabe como essas pessoas se comportariam em outras circunstâncias, e principalmente quando estão atrás de um relativo anonimato, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu acho que a solução não passa pela eventual punição individual de A, B ou C ou D, né, que depois vai ser colocado como exemplo para os demais. Né? Isso não funciona. A gente precisa de mudanças culturais drásticas, de campanhas de esclarecimento, né? E, infelizmente, a gente está vivendo um momento histórico, que eu não vou detalhar aqui, até porque não faz parte, né, do escopo do programa, mas um momento histórico de enfrentamento, né, entre perspectivas mais progressistas, de ampliação dos espaços de cidadania para pessoas que durante muitas décadas, né, inclusive do próprio século XX, tiveram essa cidadania coibida e restrita, né, e pessoas que simplesmente se enxergam a si próprias como portadoras
de privilégios inatacáveis, né? Que lhes dá o poder de afirmar a superioridade do seu modo de ser, de pensar diante dos demais, e não se pode viver assim, né? Então, a gente tem que ter as campanhas de esclarecimento e algum tipo de sanção para esses espaços, né? Que realmente ataque essas pessoas, porque vamos combinar cá entre nós, né? Não é tão simples assim como criar outro usuário se tu vincular lá o usuário da PSN, da Live, do Steam e assim por diante. E o cara perder tudo, ele vai perder o histórico, ele vai perder as conquistas, ele vai perder o acesso. Aí o sujeito vai ter medo de falar besteira. Vai. Com certeza. Sem dúvida. E eu quero adicionar nesse ponto com você, Salah, é o seguinte, o quanto do Estado brasileiro está preparado, se é que tem algum nível de preparação para coibição e, mais do que isso, punição do que a gente vê como cyberbullying hoje dentro dos games. Uma vez que os dados estão todos em poder necessariamente das empresas. Eu acho bem complicado. Eu acho que a legislação, principalmente de caráter penal, né, muitas vezes é uma espécie de resposta simples para um problema complexo, né? Então, ela nos dá a falsa sensação de que houve uma resposta estatal, de que o problema em alguma medida foi enfrentado, né? E isso é comum na legislação penal de forma geral, né? Então, se fala muito em aceleração de processos, redução de garantias, aumento de penas e assim por diante, como se isso fosse uma espécie de solução mágica, né? Eu não acredito que a simples ameaça da lei penal vai produzir qualquer espécie de interferência significativa nesses comportamentos. Como eu disse, os mecanismos são outros, né? Eu acho que quem pretende disputar esse campo e lutar essa batalha, eu acho que deve direcionar suas forças para o PL das fake news e para a discussão da regulação das big techs, porque aí lá a gente tem como atacar o problema na fonte, que é simplesmente privar o sujeito da possibilidade de praticar o ato, né? E, na realidade, a repressão e a lei penal sempre chegam atrasadas, né? Se a gente coibir os espaços de vitimização, vamos dizer que não existe tecnologia hoje suficiente para identificar o emprego de certos termos, de certas falas. É evidente que há, né? A gente já tem inteligência artificial, embora seja uma máquina de plágio sofisticada, que eu hesitaria em chamar de inteligência artificial, mas a gente já tem uma inteligência artificial razoavelmente complexa. Para identificar esse tipo de conteúdo, eu não acredito que esteja além da capacidade do que a gente é capaz de fazer hoje em dia. Só que, como tu disse, né, envolve algum gasto, algum investimento, e envolve uma certa postura antipática para uma parcela dos usuários, né? Mas essa é uma parcela tóxica dos usuários, né, que eu acredito ser uma minoria ruidosa que tem uma visibilidade gigantesca. Sem dúvida. Não, e eu acho que até é um movimento que, cara, quantos jogadores já deixaram de jogar algum jogo porque tiveram ali um comportamento violento de uma outra pessoa? Será que vale a pena manter apenas esse jogador? Eu acho que até a discussão, aqui a gente está numa discussão social, que está aqui completamente fundamentada, mas do ponto de vista comercial também eu acho que completamente faz super sentido sobre isso, né? E a gente estava aqui nessa discussão tão pertinente, né, de games e esportes eletrônicos, né, e também hoje a gente colocou aqui os games no divã e a gente falou sobre ludopatia, falamos também sobre temática violenta e agora entramos também na questão do cyberbullying também. Eu acho que o recado aqui que a gente dá é de que os games, eles estão inseridos dentro da sociedade, repetem os erros da sociedade, eles não são o vilanizador, eles só podem ser meramente um reprodutor do que a gente está dizendo, e no fim e ao cabo, né, tem um ser humano ali atrás, tá propagando algum tipo de discurso de ódio e tudo mais. Aliás, o Salah estava falando, eu me lembrei aqui de uma coisa que eu acho engraçadíssima, né, que é as pessoas que tentam burlar a máquina, né, quando ela troca uma letra por um número, sabe? Assim, será mesmo que você acha que alguém ainda não catalogou a própria inteligência ali artificial, né, ou copiadora de premium, de luxo, né, como o Salah falou, não identificaram isso ainda. Eu vejo isso muito nas redes sociais para não dar strike no vídeo e tudo mais. Cara, a Big Tech, ela tá deixando. Você não conseguiu burlar ela. Dificilmente você conseguiu burlar ela em alguma situação. Bom, gente, a gente tá chegando à nossa reta final do nosso programa e eu sempre deixo aqui uma pergunta sobre o nosso tema pertinente, assim. Qual
quais são os próximos passos? O que a gente precisa debater agora? Dentro da sua ótica, em cada um dentro das suas áreas, vou começar aqui pelo Daniel. O que a gente precisa ficar bastante atento? O que está na pauta neste momento dos games que a gente precisa enfrentar nos próximos tempos, seja no médio, curto ou longo prazo? Eu acho que esse ponto voltado para a parte da educação, tanto positiva quanto negativa, né? Que a gente tem esses dois vieses aí. Para mim é um que ele é cirúrgico em relação ao que impacta muitas outras coisas, né? Se a gente souber utilizar os games como uma ferramenta educacional e não como um vilão que deseduca as pessoas, a gente vai entender e vai tirar proveito deles de uma maneira esplendorosa. E eu vou além, assim, não só com infância e adolescência, né? A gente também não tem e deveríamos ter, principalmente no Brasil, que isso é muito pouco falado, difundido, que é na terceira idade, né? Assim, tem pessoas na Europa, nos Estados Unidos... No Brasil também. Né? No Brasil tem também? Tem. Então, A pesquisa Game Brasil, a PEG, acho que já traz isso, já que a gente tem uma parcela, acho que de 1 ou 2% da população acima de 60 anos que é consumidora de jogos. Não, então, sim, mas como consumidora de jogos, estou falando de algo direcionado para a questão cognitiva, por exemplo. Ah, perfeito. Entendeu? Utilizar o game num viés de intervenção medicinal. Não só na fobia, como eu citei, mas como prevenção de um Alzheimer, prevenção de um déficit cognitivo de uma pessoa da terceira idade. É uma ferramenta muito plausível para isso. Não só as famosas e maravilhosas palavras cruzadas, né? Então, que eu adoro. É a musculação mental, né? Exatamente. Então a gente pode fazer uso disso, né? Como o Sala falou, assim, os jogos single player, por exemplo, eles são ótimos para isso. Hoje, com a tecnologia que avançou, são mundos imensos, gigantescos, missões para cumprir. Isso trabalha muitos aspectos cognitivos que vão se perdendo. Exige memória, exige solução de problemas, exige processamento de informações. Então, traz uma complexidade que, se a gente tirar proveito, a gente pode voar. Se a gente não tirar proveito e demonizar, a gente pode abrir mão de um negócio extremamente precioso. Então, acho que essa é uma discussão muito válida. Como usar os games de forma educativa e como usar os games de forma medicinal, né? Vamos botar esse termo, né? Acho que é o caminho. Se a gente conseguir ir por esse lugar, a gente resolve muitas questões, inclusive sociais, né? Daniel Dávila, psicólogo do Fluxo. Daniel, ou Dan, né? Para quem te conhece mais a fundo, né? Como é que as pessoas fazem para conhecer mais do seu trabalho e te achar nas redes sociais? Tô no Instagram, tô no Twitter. Meu Instagram é xp.mental, meu Twitter, xp.mental, maravilhoso, cara. E Twitter é xpmental, né? @xpmental. Lá eu crio conteúdo em relação à parte de esporte, né? Performance, alta performance esportiva, não só voltado para games. No Twitter é mais voltado para games, né? Porque o público do Twitter é muito voltado. Então acaba dando um foco maior lá. E é uma forma de acompanhar a minha carreira, né? Os trabalhos que eu venho fazendo. Outras passagens que eu tive por outras equipes também, conhecer um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E é isso, assim, fiquem à vontade, lá tem meu contato do WhatsApp também, quiser contactar para tirar dúvida, para mandar mensagem DM, fique à vontade também, vai ser um prazer responder e sempre vou estar e sempre serei extremamente solícito, porque eu acho que isso faz muita diferença, então estarei disponível. Meus parabéns por essa postura, não é todo dia que a gente vê isso. Marcela Selax. Diga. Obrigado pela tua presença. E a pergunta, o que você acha que é o seu desafio, o desafio dos games na sua ótica para os próximos anos? Eu acho que a gente tem muito, que prestar atenção na infraestrutura, na infraestrutura, nisso tudo que o Dan falou é muito importante. Na questão de saúde mental, são inúmeros desafios que a gente tem que prestar atenção e que a gente vai ter que evoluir isso, sabe? Com relação... Com o passar dos anos. Exato. Né? E me conta o seguinte, como é que a gente faz para ver você em ação? Então, para me acompanhar, eu tô no Twitter também, tô no Instagram, @_Selax.
E quiser me acompanhar jogando campeonato, normalmente eu vou estar postando tudo no meu Twitter, no meu Instagram. Acho que no Twitter mais ainda do que no Instagram. Sim. O Twitter é a rede social dos gamers, né? Exato. Mas assim, também posto no Instagram, só que mais no Twitter. Então, quiser me acompanhar jogando, acompanhar um pouquinho mais da minha carreira e de quem eu sou, que não posto somente coisas sobre jogos, mas posto coisas sobre mim mesmo, sobre a minha pessoa. Que é bom, né? Assim, não é só uma jogadora que tá ali, né? É uma pessoa, né? Com todas as suas... Né? Exatamente. Exatamente. É porque não os games têm essa ambiguidade boa, né? Que que você pode fundar um próprio nome, né? Eu recebi o meu nome, que já é um pouco de apelido, né? Que é Xande, né? As pessoas acham que é Alexandre, mas meu nome é Xande mesmo, né? Então eu já nasci com um nick ali, mas vocês têm a possibilidade de criar um nick pra vocês, né? Que é uma nova personalidade. Mas é isso, aí quiser acompanhar um pouquinho mais da minha carreira, da minha trajetória, é só entrar no Twitter e no Instagram, que é @_Celex. Maravilhoso, eu falei aqui que Vou fazer um adendo aqui, porque ela mesma não falou. Sim. Celex com 2 L's, tá, gente? Perfeito. É uma variação do nome, né? É uma variação do seu nome, né? O meu nome é Marcela com 2 L's já. Aí eu só peguei o Cela, encaixei um X no final e... vambora. Maravilhoso. Eu lembro do Fluxo, né? O Nobru, né? Eu assim, da onde veio? Mas ele só inverteu. Ele só inverteu o nome, Quando né? eu descobri, eu falei, genial. Explodiu, né? O meme explodiu a mente. Bruno ao contrário, genial, cara. E a gente falou que o Twitter é a rede social nativa dos gamers, né? Para alguns, né? Porque o Free Fire, como a gente falou aqui, é do Instagram, né? Total, então, mais uma vez, como a gente não pode utilizar essa massa games como uma massa homogênea, ela é totalmente heterogênea. E tem a galera do TikTok também, que tá muito forte também dentro da área dos games também. Salah, quais são os desafios dos games pro futuro? Qual é o desafio que a sociedade e políticos têm no olhar com games para o futuro? Porque essa é uma coisa que você levanta bastante. Queria que você deixasse também aqui as suas contribuições aqui para o encerramento do nosso podcast. Vamos lá. Olha, eu acho que, sendo bem honestos, né, nem todos os jogos são para todas as faixas etárias, né? Há jogos que são desenvolvidos especificamente para o público adulto e que certamente não devem ser jogados por crianças e por adolescentes no início da fase da adolescência, em hipótese alguma. Acho que a gente precisa de campanhas de esclarecimento público, né? Os consoles contemporâneos têm faixas de acesso, têm níveis de controle, né? Familiares zelosos têm todas as condições de acompanhar que jogos estão sendo jogados, qual é o nível de acesso, e assim por diante, né? E tentar racionalizar o debate, formular políticas públicas sensatas, né? Nos surpreende que ainda existam no Congresso Nacional projetos de lei que criminalizam games, né? Há projetos de lei que são verdadeiramente absurdos. Alguns deles proíbem, por exemplo, qualquer jogo em que o jogador dispare contra outros adversários, o que valeria até para um jogo do Mario, né? Então, é uma loucura, né? Dispara cogumelos, no Mario Kart, né? Para não ficar também uma falsa impressão, né? Até porque a gente tem um livro bem polêmico da Pasternak, aí, meio que dizendo que, atacando a psiquiatria, a psicologia, né? Existe um projeto de lei também que não foi adiante, né? Que prevê assistente social, psicólogo, psiquiatra em todas as escolas, sabe? É algo que, como sociedade, a gente tem que encarar, né? Há crianças e adolescentes que sofrem por diferentes razões, sofrem porque têm problemas em casa, porque têm problemas na escola, porque têm dificuldades de se realizar, né? O que vale para meninas que têm que corresponder a um padrão de beleza, para meninos que têm que corresponder a um estereótipo de masculinidade, né? Facilmente isso pode se degenerar num ambiente tóxico, e muitas vezes, quando a gente tem pessoas praticando atos de violência que nos parecem terríveis, monstruosos e irracionais, esses atos acontecem porque nós, como sociedade, falhamos com essas pessoas, porque a gente não percebeu as suas angústias, o seu sofrimento, a sua dor, e o que as levou a praticar essas performances violentas, né, através das quais elas se sentiram poderosas e adquiriram alguma espécie de sentido ou propósito nas suas vidas, né. Então, isso envolve questões muito mais abrangentes do que os games, né. De fato, eu concordo aqui com o Daniel também quanto aos benefícios cognitivos, né. As pessoas maratonam horas em séries, e essas são atividades completamente passivas e receptivas, né? O videogame está muito mais próximo, na verdade, da literatura, porque quando a gente lê, nós criamos mundos, nós imaginamos personagens, o nosso cérebro está funcionando, né? E quando a gente vê alguma coisa de forma passiva, muito pouco, a gente só está recebendo informações, né? Há muito pouco de trabalho cognitivo acontecendo, né?
E nos games, não, isso estimula várias regiões do cérebro, né? Os estudos que trabalham com efeitos positivos, embora também tenham algumas falhas metodológicas, e eu revisei toda a literatura para escrever o videogame e violência, eles são muito mais robustos e muito mais confiáveis do que aqueles que sustentam, a partir de uma simplificação total, que games causam violência, né? A gente chegou a ter, por exemplo, um autor que disse que já era possível estabelecer uma correlação tão forte entre games violentos e violência real quanto fumar e adquirir câncer de pulmão, né? Que é uma insanidade total e completa, né? Existe um procedimento padronizado por meio do qual a gente identifica quem tem e quem não tem câncer de pulmão. Nada disso existe quando se trata da suposta relação entre games e violência. Então a gente tem que encaminhar um debate mais sensato, mais sensível e mais responsável como sociedade, né? E dar espaço para o que é uma forma de expressão artística evoluir cada vez mais, e ela tem evoluído para além do estereótipo do jogo de tiro em muitas outras direções, jogos que trabalham com temas sensíveis, né? Há toda uma polêmica gigantesca no campo dos games sobre a questão da representatividade, as questões de gênero, questões raciais, protagonistas nesse sentido, e as campanhas que são movidas, né? Como foi movida uma campanha contra o Pequena Sereia, se move uma campanha contra o protagonista do Battlefield, e assim por diante. Então, esse é outro jogo, é o jogo como sociedade que a gente está jogando, né? E para azar das pessoas que têm essa visão de mundo que eu não defino como conservadora, e sim como reacionário, né? Reacionário é aquele cara que quer o retrocesso, o conservador quer que as coisas fiquem como estão, né? As pessoas são reacionárias. As pessoas que trabalham com fantasia, com expressão artística, são esmagadoramente, né, progressistas, né? E aí se deparam com pessoas racistas, machistas e homofóbicas que nunca entenderam nem o The Wall do Roger Waters, acham que é sobre construção civil, nunca entenderam X-Men e a opressão dos mutantes, nunca entenderam Star Wars e o Império, né? E nunca entenderam absolutamente nada, né? E se desencantam com uma forma de expressão artística que está crescendo para abarcar essas questões. Eu acho que o futuro é por aí, mesmo que alguns não gostem muito dele. Salá, e deixa suas redes sociais, como é que as pessoas fazem para te encontrar. Tô sabendo que agora você está avançando as redes Twitter, sociais. Né? Não tô na rede privilegiada, né? Isso é para pessoas famosas aí, que nem a Marcela, eu não sou tão famoso assim, né? Tô lá no Instagram, tá? @salá.khaled_jr, com meus 13 mil seguidores, né? Tô também lá no LinkedIn, caso alguém queira um contato mais profissional, para alguma palestra ou alguma coisa do gênero, um parecer jurídico, ou qualquer coisa assim, né? E podem me procurar aí nessas duas redes que eu respondo. O Facebook eu ainda estou lá, caso alguém queira me procurar, mas é uma rede social morta. Nem eu circulo mais por lá, só tem cadáveres, né? Mas, enfim, são esses os contatos. Eu estou aí disponível para debater e vocês encontram todos os meus livros, os de criminologia, o videogame e violência, e os outros de direito penal e processo penal, estão todos lá na Amazon, né? São esses os caminhos, os acessos, e qualquer coisa é só chamar aí nas redes que eu estou à disposição. Vale demais o livro do Salá Khaled, já li e recomendo bastante para quem tem curiosidade no tema e quer se aprofundar nele. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui nesse programa que é tão importante para que a gente também pontue também quais são os pontos de atenção que a gente deve ter com os games também como sociedade. Mas eu acho que a nossa lição aqui é, a educação é fundamental, resolveria grande parte de todos os problemas. Uma vigilância responsável dos pais também e professores é super importante. E também um autoconhecimento desse jovem também, para que ele consiga, quando não há vigilância mais ostensiva de pais e professores, quando ele mesmo consiga identificar que, olha, daqui eu não posso passar, ou até mesmo que peça ajuda para os pais que vão pedir ajuda a um profissional adiante. Bom, quero agradecer também a você que ficou aqui conosco também, foi super importante esse papo, e você já sabe, né? Você acompanha o nosso Multigames aqui na programação da Multirio e também na sua rede social favorita. Falando tanto de redes sociais aqui, você também nos encontra lá. E se a sua rede social tem aí uma caixa de comentários e a gente quer te ouvir, o que você quer saber aqui mais do Multigames, qual a sua sugestão de episódio, o que você quer ver tratado aqui, e deixe também a sua pergunta, elogio, crítica, faça aí desse momento aqui uma espécie de interação nossa, o nosso chat aqui do nosso jogo. O Multigames fica por aqui, mas você sabe, são 10 episódios aí desmistificando a indústria dos games e esportes eletrônicos. Eu vejo você em uma outra oportunidade, um grande abraço e até lá.